O tema de hoje, assim, que eu estou querendo compartilhar com as pessoas, é algo que me trouxeram pela manhã, por isso eu fui motivada a estar aqui e trazer essa conversa. Você pode ler para a gente a pesquisa, por favor? Sim. Por que os adolescentes ficam tão depressivos? Segundo o levantamento do Ministério da Saúde realizado em 2019, os casos de depressão na adolescência cresceram 115% em 3 anos. Os dados foram coletados de atendimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, e não representam toda a parcela de indivíduos nessa faixa etária, ou seja, essa porcentagem pode ser ainda maior. Mas por que os adolescentes estão tão deprimidos? Então, quando eu recebi, né, essa reportagem, e foi um questionamento de uma mãe que me fez: o que que eu faço? Realmente eu estou em desespero, porque minha filha está com 13 anos e está distante, está agressiva, né? Tá diferente. Eu tenho até medo que ela possa vir a querer se matar ou coisa parecida. Aí eu fui movida a fazer esse vídeo. Não tenho pretensão nenhuma de querer que todos pensem que o que eu estou falando aqui é o único motivo, é a única motivação, é o único caminho, não. Mas é um entendimento que eu acredito que possa ajudar aos pais, avós, educadores, que lidam com essas crianças e as próprias crianças, se puderem ouvir, eu acredito que vão entender um pouquinho dela mesma. Tem uma área da neurociência, que é a neurociência do dia a dia, a neurociência aplicada à vida, que levantou e trouxe uma informação valiosíssima que já é conhecida na ciência há muito tempo. Existe não só uma transformação fisiológica, hormônios trabalhando dentro das crianças quando elas estão nesse processo, né, de chegar à fase adulta e tem que passar por esse meio do caminho que a gente chama de adolescência. E nesse processo fisiológico de produção de hormônios, principalmente reprodutivos, né, sexuais, a gente está falando deles, acontece um outro caminho dentro do cérebro, que se chama poda neural. Então uma criança tem todo aquele hábito de criança, ou brincar de boneca, jogar bola, fazer pirraça, né, ficar de mimimi, de mamamá, de sorrir, de dar beijinho na mãe, de abraçar uma criança que tem uma essência, por exemplo, dentro da área emocional, né, como diz o Enneagrama, ela vai ser muito mais carinhosa, aparentemente, a outra mais reativa, mais independente, porque são energias diferentes. Só que quando ela sai dessa fase de criança, vamos falar assim, de 0 anos, né, até 7 anos mais ou menos, ela começa a entrar em um processo onde, dentro do campo mental dela, ela não se encaixa em nada. Ela não consegue se sentir pertencendo àquela fase infantil e também não consegue se sentir pertencendo a outra faixa nenhuma. Então é como se fosse um hiato de tempo, um vácuo. Isso é real. O cérebro toma a atitude de podar algumas dessas conexões infantis para abrir espaço para novos conhecimentos acontecerem e novas ligações, sinapses neurais acontecem, para que essa pessoa vá se formando um homem integral. Mas caramba, vamos pensar. Se abre um espaço para novas sinapses neurais, essa criança pré-adolescente precisa de informações que ela consiga compreender para que ela possa ter a história dela sendo contada aí. Porque o que o nosso cérebro entende, né? Quando a gente começa a repetir muito aquela mesma atitude, aquilo se traduz em conhecimento, importante ou não, verdadeiro ou não. Porque eu repito tantas vezes que nesse meu processo de repetição traz o entendimento que é importante e por isso sinapses neurais são criadas. Ritmos, constância, e isso gera informações e essas informações se transformam para o cérebro como um conhecimento importante. Olha que coisa. Da onde essas crianças estão tirando informações? Celular? Do celular. Do celular, das redes Instagram, sei lá de quê. Dos amiguinhos. Por isso que tantos, eu não sei como chama exatamente, mas seria grupos, eu sei lá, que estão influenciando, inclusive adolescentes, a se cortarem, a se prostituírem, literalmente a fazer coisas com animais. Temos visto isso. Né? Por quê? Eu preciso de resposta. Eu tenho espaço no meu cérebro que está vazio. Eu saí da infância e estou entrando para algum lugar que eu nem sei qual é. Eu nem sei quem sou e ninguém me responde. Então eu diria que nesse campo, nesse período, é o período onde o solo dessa criança está tão fértil que qualquer coisa que jogue vai brotar, porque está vazio.
Então é a hora dos pais, dos educadores, das pessoas que lidam com crianças, começar a ensinar valores para essas crianças e dizer para elas quais são os limites da vida, para que ela adquira o que diz o nosso povo inca querido, né? Com a chacana, com a cruz andina, para que elas possam adquirir a consciência da existência. Eu sei porque existo e por isso respeito a diversidade. Respeitando a diversidade, a consciência coletiva, que está embarcada, né, dentro dessa consciência da existência, que é fortalecida mais na frente um cadinho, ela é exatamente essas novas sinapses neurais. Agora, se eu faço sinapses neurais de conhecimento repetitivo, fundamentados, por exemplo, em medo, depressão profunda, maldade, me corto, não tenho a presença ou o acolhimento daquela pessoa que deveria estar me fornecendo autonomia através de um valor. Eu não tenho. Gente, é como um cego sem bengala tateando o chão. Mas para quem está ouvindo, eu vou perguntar para como se você quem estivesse aqui na sua frente. Eu sou mãe e estou lidando com uma filha assim. Qual é o prático? Ah, tá. Eu tenho que dar valor para minha filha, mas por onde eu começo? Valor de quê? Assim, minha filha tá Insuportável. Vamos falar a verdade, é. A pessoa realmente é difícil. Eu vou falar primeiro para o pai que ainda tem uma criança de 6 anos. Tá bom. Né? Vamos um pouco para trás, que vale, né? Então, o seu filho acabou de nascer, ele é um bebê. Como é que se trata um bebê na maioria das vezes, né? Com o máximo de cuidado possível, né? E aonde bota ele fica, não é? A princípio, ele chora porque tem fome, ele chora porque tem que trocar a fralda, é um temperamento mais agitado, outro mais calmo. Aí vai crescendo. Aí a criança começa a dar trabalho, não é? Começa a dar trabalho, começa a andar, começa a cair, começa a gritar, começa a se expor, e hoje os pais fazem o quê? Pegam o telefone e entregam na mão da criança. Mas é só assim que ela fica quieta. Exatamente. Mas tem outros caminhos para ficar quieta, porque afinal de contas os avós, os tataravós não tinham telefone. Como é que eles faziam? Não sei, boa Não é? pergunta. Então hoje eu entendo, gente, eu entendo que é mais fácil. É mais fácil jogar o telefone na mão da criança ou ligar uma TV ou sei lá o quê, que a criança fique hipnotizada olhando. Por quê? Porque ela está formando o campo daqui do córtex frontal, está em formação. Então, cor, luz e movimento. 3 aspectos que chamam a atenção nesse processo de formação desse campo, desse córtex frontal. Fala. Então quer dizer que se eu tenho uma filha de 12, 13, 14 anos que hoje está assim, é colheita daquilo que eu plantei de colocar Grande parte, sim. E dá para salvar? Aí sim a gente vai começar a pensar em estratégias. Porque pensa, né? Nós proporcionamos aquela facilidade. Como é que a gente faz agora para tirar aquela facilidade? Até porque é uma facilidade para mim também. É. Então como que eu posso fazer? Então, o que eu diria como técnica, e vale experimentar, é que quando essa criança for pequena, pelo menos até os 6 anos de idade, por favor, não entregue um telefone na mão de uma criança. Porque se você entregar a partir dos 2, 3, vai dar muito trabalho para você depois quando você quiser tirar. E quando ela tiver 6, ela já entende muito limites. Então aí sim está na hora de você determinar horário para usar, o que ver, que ela já compreende. Com 3 anos não. Com 3 anos simplesmente você entrega o telefone e coloca naquele filminho para ela ver que ela gosta. Evite, por favor. Isso é o que eu oriento. Né? E a partir de 6 anos, monitorar e explicar por quê. Você vai emprestar, ela vai assistir, mas algo monitorado. Eu sempre digo para a mãe e para os pais, a partir dos 6 anos, chamar a criança e dizer assim, olha, de 15 em 15 dias nós vamos ter um encontro. Nós vamos sair só nós duas. Se for com a menina, ou com o menino, ou com o pai, vamos ter uma conversa entre meninas, ou uma conversa entre meninos. E nessa conversa, não é você que vai puxar a conversa. A minha sugestão sempre é, que pergunta você gostaria de me fazer? E aí eu vou te fazer as minhas perguntas também. Vamos brincar desse jogo? E nesse jogo de perguntas, a gente consegue passar o que é valor e passar o quanto aquela pequena pessoinha pode confiar em você. Em uma conversa solta, tomando, quem sabe, um sorvete, ou sei lá o quê, e manter
com frequência e ritmo esse campo de 15 em 15 dias. Aquela criança precisa ver que ela é importante. Aquela criança precisa saber que ela é ouvida e que o que ela fala também faz sentido para você. Caso contrário, quando ela chegar, e agora vamos chegar na adolescência, quando ela chegar aos 12 anos, ela não foi ouvida nunca, por que ela vai te ouvir? Por que ao invés de conversar, um telefone era o que era importante para ela ouvir? Então agora o que ela quer ouvir? O que as redes sociais falam. Afinal de contas, ela não quer mais ver aquele brinquedinho pulando, cantando e colorido. Mas ela continua querendo tirar de dentro desse aparelho as informações, porque foi tudo que ela recebeu durante o crescimento dela. Tá, isso a gente já sabe. E agora? E agora que aquela criança já está no período de adolescência? E agora que aquela criança já está recebendo informações e você não consegue controlar, e tudo que você escuta é: você não manda em mim, ou não invade. Hã? Eu te odeio. Eu te odeio, você não é invade. E não invade a minha privacidade, né? É curioso, mas isso que a gente escuta. Nunca é tarde quando se ama. Só que é óbvio, gente, que o trabalho vai ser maior agora. Porque vai requerer da gente muita paciência, muita benevolência, muita persistência e muita compaixão. Não tenha dúvida que vai. Eu tenho que a compaixão, eu diria que é um grau acima da empatia. Então eu tenho que me colocar no lugar daquela criança, adolescente, entender que houve uma poda neural, que ela está com espaço vazio, captando mensagem e informações que vêm do externo, de lugares que você desconhece, absolutamente sem valores algum, buscando mostrar que ela existe. Isso é esse período. E agora? E se por acaso eu estou nessa busca, né? Minha filha está nesse lugar que você acabou de dizer, e eu sinto que, por exemplo, fazer algo religioso mesmo, ter um momento com Deus e fazer algumas atividades como, por exemplo, psicólogo, e ela diz não para tudo. O que é o ideal? É respeitar, ouvir o que ela está falando, ou nesse caso dar esse prosseguimento e levar ela, seja para um passe espírita, para uma igreja, para um psicólogo? O que eu faço nessa situação? Então, ouvir sempre é o primeiro passo. Porque quando a gente escuta, a gente tem assertividade na hora que vai falar. Então vamos supor que uma criança, adolescente diga: não adianta, que eu não quero ir com você para a igreja nenhuma, para tomar passe nenhum, eu não quero ir. O que está por trás desse quero ir é necessário descobrir. Porque no fundo, não é que ela não queira ir, porque ela nem sabe o que ela quer ainda, exatamente por causa desse espaço que ainda está formando informação. Ela pode estar querendo te contrariar, ela pode estar querendo mostrar para você o quanto ela agora pode decidir. E um monte de coisa ali naquela fala. Então é necessário um diálogo. Eu estou te ouvindo, minha filha. Só que você pode me explicar um pouquinho, só para que eu entenda o que é, por que você não quer? Porque eu estou pedindo para você ir comigo. Eu quero, através desse ato, que a gente fique mais juntas. Então você não quer estar junto comigo? O que é? O que eu posso fazer? Gente, é conversar. Não é impor. Agora, após uma conversa, após outra conversa, ela permanece fixa ali, vamos buscar uma terapia? Vamos buscar uma psicóloga? Vamos no mesmo diálogo, na mesma meta de diálogo, buscar trazer o entendimento? Sim, porque ambas as coisas são necessárias nesse momento que ela precisa desse apoio. Mas o maior apoio que ela precisa é o entendimento da família, do momento difícil que ela está vivendo. Que você já viveu, que eu já vivi, só que era em outra época. Né? A época de agora aumenta esse momento difícil, muito mais. Porque tem tantas informações vindo, e é bom que pontuar isso para que a pessoa entenda, e aquela pessoa pensa assim: meu Deus, tem tanta coisa, eu posso isso tudo. Então é tanta fartura que acaba que no final não tem nada. Não é no muito que se consegue, é na qualidade do que se tem. Então, as muitas informações não é um indicador de qualidade de informações. Exatamente por isso que esse índice está desse tamanho. Tem tantas informações, eu posso tudo, que hoje eu não tenho mais limite para nada. Tem que me respeitar, mas eu não respeito absolutamente nada.
Então existe aí uma confusão do que é educar. Eu não estou dizendo que educar seja, por exemplo, pôr de castigo, bater ou lá o que seja. Mas educar é dizer não também. E explicar o porquê do não e você ser o exemplo desse não. Aí está o tema. Se eu digo não use o telefone assim, 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 eu preciso, a partir de mim, eu ser o exemplo. Caso contrário, eu sou uma fraude. E aquele adolescente, ele não olha para você, ele te escaneia. Ele vê cada detalhe da sua integridade. E conforme você não demonstra integridade, ele pensa assim, por que eu tenho que ser? Ou seja, falar, falar, falar e dar aquela cansaço. Eu já falei 500 vezes para Exato, ele, nada adianta porque eu não faço. exatamente. Eu vou falar uma vez só com você. Eu não vou falar a segunda vez para você. Eu estou te proporcionando a oportunidade de você experimentar o que eu estou falando. Experimenta. É isso que eu estou te dizendo. É essa força, é essa certeza que passa para aquele adolescente uma palavrinha simples: segurança. Se eu não for seguro, como eu dou segurança? Então, o primeiro passo é analise em você, pai, mãe, educador. Analise em você. O que você precisa se fortalecer? Segundo passo, aprenda a ouvir. Ouça, sem medo. Não tenha medo. Claro que adolescente ele é birrento, né? Você foi um dia também. Né? Ele é birrento. Mas você está lutando pelo o melhor para ele. Então, vale a pena desenvolver mais paciência. Agora, vai forçar ir a uma terapia? Vou fazer uma pergunta. Se seu filho tivesse câncer e ele dissesse, eu não vou tomar o remédio, o que você faria? Levaria com certeza, é meu filho, né? Enquanto você ainda pode, Enquanto eu você sou levaria. responsável por ele, eu sei o que eu tenho a responsabilidade de decidir por ele, né? Aí você levaria, não, vamos fazer, eu não quero. Se eu estou com câncer, eu vou morrer, eu não vou tomar nada, eu não quero nada, eu não vou fazer tratamento. O que você faria? Levaria mesmo assim. Tá. Faria o que estava no meu alcance no momento. E se o melhor é o tratamento, eu acredito e sinto, ele é meu filho, é minha responsabilidade, eu levaria sim. Então, por que será que no caso desse desvio comportamental, vamos chamar assim, dessa dificuldade que um adolescente tem, a gente fica se perguntando ainda o que a gente deve fazer? Sempre o melhor pelo teu filho. Mas antes de fazer, ouça, tenha um diálogo, se aproxime, né? E coloque limites sim, diga não, seja firme, mas que o não que você diga seja também o não que você fala para você. Porque a gente tem que falar não pra gente também. A gente não fala, né? Porque adulto não precisa de não? Precisa. Né? Por que a gente procrastina também um monte de coisa importantes na vida e não faz e sabe que precisa? E em contrapartida diz um monte de sim que não deveria ter dito? Porque sabe que é inútil? A gente faz isso o tempo inteiro. Só que se eu tenho um adolescente dentro da minha casa e esse adolescente está precisando de segurança, precisando de valores, precisando aprender o que é limite, a começar de mim, a começar a aprender. Eu tenho uma pergunta. No caso, você falou para o pai que tem filho de 2 anos, de 6 anos, de 18 anos, de 14 anos. E se você falasse, quem está te ouvindo agora é um adolescente, né? Porque a gente está falando que o acesso está disponível. Então, eu sou uma adolescente que não entendo. Eu sei que é uma agonia horrível ser. Eu não quero crescer, eu não quero nada, eu não sei o que eu quero. O que você falaria para mim, levando em consideração que meu pai e minha mãe não ouviram o que você disse? O que eu posso fazer, mesmo sendo adolescente, agora para me sentir melhor? Você, adolescente, se você quer autonomia na tua vida, pensa comigo agora, junto comigo. Se você pudesse mudar, o que você mudaria? Se você pudesse falar, o que você falaria? Se você pudesse ajudar alguém, como você ajudaria? Quando você pensa em Deus, se é que você acredita, o que você diria para ele? Ele me ouve? Com certeza. Com certeza. Não é que ele te ouve, não. Basta que você fale. Não se preocupa com quem vai te ouvir. A minha pergunta é para você. O que você falaria? Se alguém vai ouvir ou não, eu quero que você ouça você. Se tem alguém que precisa ouvir você, é você. Não é sua mãe, não é seu pai, é você. Então ouça você. Olha para a natureza e fale alto. O que você vê? O que você quer ver?
E repara se o que você está falando vem daqui do teu coração ou vem do que você ouviu. Ou vem daquela pessoa que te disse para falar assim, ou vem da tua raiva. Eu digo para você que é adolescente, antes de você culpar o outro, antes de você ficar preocupado com o outro, antes de você ter raiva do outro, ouça você. Porque um adolescente não se ouve. Você não está se ouvindo. Você está querendo que o outro te ouça. Por isso essa agonia. Por isso essa coisa de não saber quem eu sou, o que é que eu faço. Por isso que eu me conecto com outros que dizem eu também não sei quem eu sou, o que é que eu faço. Por isso que você faz o que o outro manda. Está na hora de você parar de ser fantoche na mão da internet. Tudo o que meu mestre mandar, faremos todos. Vocês estão virando isso. Repara. Você quer realmente se cortar? Você quer realmente deixar de viver? Por que você quer? Não, eu só quero que me vejam, me ouçam. Que tal você começar a ver? Então comece a ver e comece a expressar. Pega um caderno, vai lá um caderno que seja seu, e comece a expressar ali os seus pensamentos, o que você está pensando, e depois leia em voz alta na frente do espelho. Você vai começar a fazer um exercício que vai te libertar desses enganos, dessas mentiradas todas. Faça isso. Compra um caderno bonito, aquele caderno é seu, escreve o que pensa e na hora de ler, vai para o espelho. Leia, veja você, se descubra. Que você descobrindo você vai descobrir o mundo. Você vai descobrir que esse mundo pequeno, que parece hoje para você, mas que está tão cheio de informações, e você está dentro dele, você é que escolhe. Não é aquele bobo que está falando aquela bobagem, não, é você. Então, eu te dou esse exercício para você fazer. Faz esse exercício. Compra um caderno, ele é seu. Esquece um pouco o telefone enquanto você nele escrever. Escreva o que vem no teu campo mental. Escreva ali. Vai na frente do espelho e leia. Olho no olho. Você está olhando no olho de quem? No seu. Olha o teu olho e fala aquilo ali. E pergunta para você. Isso que eu estou falando para mim é meu? O que não for, rasga o papel e joga fora. Aí você pega o outro papel e vai. Tudo que não vem de você, que vem desta porcaria de informações, lixa para jogar no lixo. Joga fora. E você vai descobrir o quanto que você é bom. Eu tenho certeza que vai. E eu tenho escutado você falar muito sobre essência. Isso, eu ia falar isso agora. E eu quero entender a essência, minha essência, como que eu acho ela, o que que isso vai mudar na minha vida, isso facilita em alguma coisa também na relação com meu pai, com minha mãe, com meu filho. Fala um pouquinho disso. Com certeza. Por favor. A nossa essência é quem de verdade nós somos, ou que energia eu represento aqui. Já imaginou que maravilha um adolescente saber disso? Há tempos e tempos atrás, né, dentro do povo celta, maia, eles tinham o hábito de, quando a criança chegasse aos seus 8 ou 10 anos, eles recebiam como um manual dizendo quem ele era. E naquele manual ele entendia qual era a postura dele, o que era mais difícil dele fazer, por que ele sentia daquela maneira e o que ele tinha que fazer para ir aperfeiçoando esse dom, esse talento natural dele durante toda a vida. E curiosamente, naquele momento ele já era direcionado para onde, obviamente, o talento dele ia predominar. Né? É muito lindo saber disso, né? É maravilhoso, né? Então, o que eu diria é que a essência, existe uma geometria sagrada que hoje está sendo muito divulgada nas redes sociais, chamada Eneagrama. Eneagrama é uma geometria sagrada. Então, é um portal do saber. Esse portal do saber, ele consta ali o que a gente chama de fractal de energia humana. Então, nós representamos um fractalzinho dessa energia que hoje é codificada no nosso humano. Eu sou Renata Gaia, você é a Thaisa, o outro adolescente é Joana, Joaquina, mas todos nós temos em comum a espécie humana e representar um fractal. Então, se um adolescente sabe que fractal de energia é esse que ele representa, ele vai começar a entender o porquê que ele sente assim, o porquê que ele é tão agressivo, o porquê que ele não para em um lugar, porque a cabeça dele não para. E aceitar também que ele tem uma função, a vida dele importa. Exatamente. Que não é inútil. Exatamente isso. Então ele vai dizer assim, caramba,
eu sou querido, eu tenho algo a fazer aqui. Eu comecei a me achar. Então eu diria que é o princípio de conexões neurais fortalecidas, verdadeiras, que vai dar a esse adolescente um caminho, um propósito. E os pais? Quando os pais sabem, aqui representam, enquanto fractal divino, enquanto energia, enquanto essência, então só a mãe quanto o pai, na convivência, vai melhorar muita coisa. A convivência familiar, evidentemente, muito, porque vão perceber de imediato quais são os vírus, né, ou os vícios, tanto de uma essência quanto de outra, que podem interferir na comunhão dessa família. E com isso, previne antes. Então é óbvio que o amor vai ser muito mais fácil dentro desse campo familiar. E também é certo falar que saber que a dificuldade daquela pessoa, daquela criança é aquela, é mais fácil de aceitar e mais fácil também de conseguir chegar perto. Caminhos. Exato. Nossa. De montar estratégias para chegar perto daquele adolescente. Porque como é que a gente chega perto de alguém? Falando com o nosso perceber. E a gente quer impor que o outro sinta como a gente sente. É por isso que às vezes também acontece da mãe, vou dar um exemplo, a mãe vai prover tudo da casa, comida, deixa arrumado, não sei o quê, só que o filho vive reclamando que ela não dá atenção. Porque a mãe, ela acredita que está dando amor, provendo, né, protegendo, e a criança, ela, por exemplo, ela quer afeto, ela quer conversar, ela quer um abraço, isso Exatamente, acontece? é lógico, porque as energias são distintas. A forma que eu enxergo essa parede é uma, a forma que você enxerga a parede é outra. Por exemplo, eu estou aqui falando, né? Nós estamos aqui conversando. Se tivesse mais pessoas, e vão ter pessoas ouvindo, vão ouvir a mesma coisa que eu estou falando. Só que vão perceber completamente diferente. Vão ter entendimentos diferentes. Vão sentir diferentes. Porque cada pessoa tem o seu campo de memória, o seu campo de cultura, o seu estado egóico. E eu estou falando a mesma coisa. Isso é a percepção. Então, se eu sei que meu filho, por exemplo, tem uma energia de magnetismo do que a gente está falando de essência mais emocional, eu vou ter como montar uma estratégia para chegar ao coração daquela criança ou daquele adolescente de uma maneira muito mais assertiva. Então é óbvio que quando eu sei, né, a essência dos meus filhos, a minha, e eu navego dentro dessa geometria sagrada com muito respeito e vivencio os passos que ela nos ensina, eu vou ter muito mais assertividade na vida. E vai ficar muito mais fácil o meu lidar, seja com meu filho adolescente ou com os meus alunos, por exemplo. Né? Por isso que eu digo que essa geometria sagrada ela é importantíssima, principalmente para quem lidar com o outro, quem trabalha com o outro, seja na área de terapia, na casa, na família, no voo, na educação, ou mesmo aquele que treina outro profissionalmente. Porque imagina, eu tenho um cargo a preencher na minha empresa. Eu vou e peço um currículo. O currículo me diz doutorado, PhD, me informa, nossa, essa pessoa é capacitada intelectualmente. Que bom! Aí eu faço uma entrevista, onde eu vou avaliar o quê? Seu comportamento. Nossa, ela treinou tanto para poder passar naquela entrevista que o comportamento dela é perfeito, se encaixa perfeitamente para aquele quadro de empresa. Só que quando ela entra para o trabalho, a parte da essência dela nada tem a ver com aquele PhD que ela fez, com o doutorado que ela fez. Então ela é infeliz no lugar que ela trabalha. E aí dá-lhe treinamento, e ela não consegue expandir a excelência do profissional que ela é, porque ela não se encaixa ali. O melhor talento dela estaria em uma outra área. Então, isso de você pegar essa geometria sagrada, entrar nela com o propósito de contribuir com a vida do outro, é em todas as áreas humanas, todas elas. Eu poderia dizer que, sem dúvida nenhuma, o Eneagrama seria uma solução muito sábia para essa situação que hoje os adolescentes se encontram. Muito sábia. Eu diria que todos os terapeutas, psicólogos, etc., deveriam ter esse conhecimento sagrado, não como uma ferramenta comportamental, mas sagrado, para contribuir para que esse adolescente saia mais rápido do casulo da borboleta e vire logo a borboleta, frondosa, bonita, e aceite quem é. Porque o que a gente mais tem hoje são adultos que não aceitam quem são.
e por isso são vulneráveis e facilmente convencidos que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que fazer aquilo, ou que tem que fazer aquilo outro. Não é verdade isso? Com certeza. E esses adolescentes vão ser os adultos do futuro. Que é o caso hoje, os adultos que estão não tiveram isso e a gente vai reproduzindo até que alguém desperte e mude, né? Exato. Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de despertar, mas vamos pensar juntos aqui. Se eu sei quem sou, se eu reconheço os meus dons, se eu admiro os meus talentos, se eu me acolho, se eu não estou mais no estado de competir, pelo contrário, existe em mim o estado de partilhar. Se eu sou assim, se o meu amigo do meu lado também, entende que a minha essência e a essência dele não competem, ao contrário, cooperam. Podemos imaginar um mundo diferente. O paraíso. E nesse mundo diferente, ainda vai haver, obviamente, aquilo que a gente concorda e aquilo que a gente não concorda. Só que a agressividade é desnecessária. A mentira não é mais usada. O meio do caminho não precisa. Aquela frase que eu estou buscando me lembrar, que é os meios justificam os fins, é completamente extirpada quando isso acontece. Então, saber quem somos, o que a gente representa de sagrado na Terra, é um alívio. Há mais ou menos 25 anos atrás, talvez um pouco mais, eu me encontrei com a minha essência. E eu sempre fui uma pessoa que nunca ouvi e me calei. Sempre, desde que nasci nessa terra. Eu ouvia, processava muito rápido aqui na minha cabeça e imediatamente eu questionava. E obviamente que, né, não é muito agradável uma criança de 4 anos, né, era pulpar, né, e questionar. E eu não entendia por que isso incomodava, né? Porque eu só estava querendo colocar outras coisas, outras possibilidades. E quando eu encontrei com a minha essência, eu entendi tanta coisa a mais do que eu já tinha entendido, sabe? Eu falei assim, nossa, como eu me compreendo, como eu me relaciono melhor comigo mesmo, como eu gosto de mim, caramba, né? E esse gosto de mim é gosto mesmo, ao ponto de que, olha só, imagina se um adolescente falar, caramba, como eu gosto de mim. É óbvio que ele não vai se cortar. É óbvio que ele não vai se prostituir porque o outro está falando. Esses programinhas vão ficar falando para o vento, porque não vai ter ninguém ali para ouvir. Porque se encontrar com a essência é poder ser você mesmo de verdade, sabe? E você vai se aperfeiçoando, vai vendo que você não é perfeito e nunca será. Mas agora, como você se enxerga, você sabe exatamente o que você precisa podar um pouquinho. No meu caso, eu tive que aprender a rir mais. Eu tive que aprender a ser mais fofa, vamos dizer assim, não é? Eu tive que aprender que eu preciso, às vezes, falar o que para mim é óbvio. Eu aprendi a ter mais paciência, sem dúvida. Eu aprendi com a minha essência que mesmo aquilo que eu ouço e que estronda a minha cabeça, porque não tem ressonância comigo, eu preciso, nem que seja sair, né? Mas me basta isso, né? Porque às vezes a gente escuta tanta debilidade que você não precisa confrontar a debilidade. Basta que você faça o mugido da vaca, do boi, né? Para que possa dar assistência e falar, né? E você sai. Eu não sabia disso, então eu entrava sempre em confronto, né? Tipo, como é que você pode falar isso se você não vive isso? Né? Eu entrava sempre em confronto. Agora não, agora eu faço sabe? E fico muito mais tranquila. Então, encontrar com a nossa essência é aprender a se relacionar. Primeiro com você mesmo e depois com os outros. Então, se você tem relacionamento difícil com seu filho e adolescente, vai melhorar. Se o adolescente não está se suportando a si mesmo, que é isso que acontece, ele vai passar a se amar. Se o pai e a mãe estão com dificuldade de relacionamento, vão se amar muito mais ou vão descobrir que já viraram amigos. E tudo bem. E essa é a vida. Então, se tem uma coisa que essa geometria sagrada ensina, é a viver. Sem dúvida nenhuma. E eu espero, assim, sabe, de todo o coração, que algum adolescente possa escutar e fazer esse exercício que eu sugeri. Sim, e se fizer, conta pra gente nos comentários, a gente vai ver. Sim, quero muito saber.
Se você que é adolescente fizer esse exercício, lembra só de uma coisa, gente. É preciso manter um ritmo, uma constância. Não é fazer uma vez. É fazer duas, é fazer três, é fazer sempre. Aí sim você vai ver mudando e formando aqui dentro da tua cabeça pensamentos seus e não pensamentos intrusos que você não quer. Porque para todos os pensamentos intrusos que você relatou no teu caderno e que ao ler e olhar no espelho você viu, você rasgou e jogou fora. Não te serve. Então, ou seja, o que sobrar sou eu. Exatamente isso. O que sobrar. E esse exercício também serve para os pais? Serve, claro, pode fazer. Pode fazer, todo mundo pode fazer. Agora, para os pais, eu ainda sugiro um a mais, que eu sempre sugiro quando ainda é criança, mas sempre é tempo de retornarem ao amor fraterno na família. É de arrumar um tempinho, gente. De 15 em 15 dias, custa nada. E manter essa frequência, aquele dia sagrado. Pode vir o que for, mas você não vai desmarcar de ter aquela conversa, aquele cafezinho, aquele sorvete com teu filho, com a tua filha. Gente, não custa. Isso vai dar ao outro, nossa, o que minha mãe fala, o que meu pai fala, ele compre. Né? E não fala assim, olha, se você comer, eu te dou aquilo. É um jogo. Não é uma troca. Uma troca. Não é uma troca, gente. Não é. Eu não tenho um filho para criar o meu filho, ele já veio criado. Criado para quem acredita em Deus. Nós estamos aqui para educar. E a palavra educar é o conceito que eu mais gosto. Educar é contribuir para que aquela pessoinha consiga tirar de dentro dela o melhor dela e pôr para fora. Isso é o conceito de educar que para mim significa o ápice do aprendizado humano. Eu não tenho que fazer o outro ser eu. Eu tenho que fazer o outro ser o melhor que ele é. Então que a gente possa estar nessa jornada, nessa caminhada. E se você precisa de ajuda, bota aí nos comentários que dentro do possível eu vou poder te responder. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e curte. Porque no momento em que você curte o vídeo, esse canal, que é o YouTube, ele entende que é relevante essa informação. Com isso, ele faz com que outras pessoas que estejam precisando ouvir, possam ouvir. Então, eu quero pedir para você, junto comigo, fazer esse trabalho. Eu estou aqui gravando um vídeo, mas você pode compartilhar. E no momento também que você curte, você faz com que esse vídeo seja visto talvez por um adolescente que está precisando, por uma mãe que está em desespero. Então, junto comigo, eu lhe peço, assuma essa responsabilidade de poder contribuir com a vida de outros também. Compartilhe e curte. E a outra coisa, se inscreve no canal. Também faz com que esse número de inscritos traga uma informação de relevância e toca o sininho. Se você fizer esses 4 passos, você vai estar junto comigo, contribuindo no trabalho a favor de pessoas. Muito obrigada.